Shalom, Boker Tov, Akol Tov, tudo bom? Lembram? Tudo bom? Akol Tov. Então hoje nós vamos para o nosso estudo do Talmud, tá? Sejam bem-vindos para o estudo do Talmud. O Talmud essencial, do Rabino Adin Stansalt. Nós estamos entrando hoje no capítulo 19, tá? Do nosso manual para conhecermos o Talmud. Capítulo 19 sobre casamento e divórcio. Hoje nós vamos falar sobre o casamento. É um assunto polêmico, mas é um livro tão essencial, ele é tão importante, tão didático para o que nós queremos, que no caso aqui didático significa conhecer o Talmud original, o que instituíram, o que determinaram, do que se tratavam os tratados, enfim. Ele é excelente, porque mesmo o assunto polêmico, ele não vai te trazer a polêmica aqui. Ele vai te trazer o porquê que foi instituído assim, assado, as necessidades que tinha, né, de se colocar no Talmud tudo que estava na Torá e também o que não estava na Torá, né? Também toda a conversa mishnaica e da Guemará, né? Mishnah e Guemará, já sabemos, academias trocaram ideias em tempos semelhantes e também em tempos diferentes, né? Em períodos diferentes. Então ele é um livro bem essencial mesmo. Então, embora seja polêmico, aqui não vai ter polêmicas. Nós vamos ter uma única polêmica que eu acredito que seja a poligamia, mas nós vamos conversar sobre isso agora. Então, hoje é o Talmud, capítulo 19, casamento e divórcio. Falaremos hoje do casamento, tá? E eu vou aproveitar então aqui, olha a tela lá atrás, tá vendo a tela? As perguntas que me fazem nunca é sobre o assunto, nunca é sobre o assunto. No Instagram é sobre coisas assim, nunca é sobre o assunto, isso vocês saibam, não é? Então, a pergunta que eu tive dessa vez, que bom que foi foi no YouTube mesmo, tá? Um comentário de uma pessoa que não é inscrita, agora ela é inscrita, se inscreveu ontem, me perguntando o que significava essa playlist aqui, ó, animação para relaxar e alegrar o coração. Essa playlist é uma playlist de algumas animações, por conta de que a criadora do conteúdo é a minha filha e ela tem um canal no YouTube. Então, estou promovendo o canal dela aqui e os convidando para assistirem, se inscreverem, se quiserem, curtir, ativar o sininho, todas aquelas coisas. E tudo começou, e é interessante para nós, tudo começou com a leitura dela sobre alguns arcos, tá? Uma coleção de livros que são os Gatos Guerreiros, tá? Gatos Guerreiros. A maioria é em inglês. Tem um arco inteiro que é em português, outros são em inglês. Agora parece que vai sair mais alguma coisa em português. Eles são clãs de gatos que vivem na floresta. Mas na verdade, quando você vai ler os livros, eles estão numa floresta, mas numa floresta muito próxima das pessoas. Então é a vida dos gatos na perspectiva dos gatos. E para nós, que não gostamos somente da tradição judaica, mas que gostamos também da mística e do esoterismo, né? A parte espiritual, a parte que nós podemos aprofundar nos ensinamentos, e na verdade vale para qualquer religião, mas aqui em especial, os clãs vai ter o clã do rio, o clã da água, o clã do fogo, o clã das sombras. Eles têm os clãs e eles têm inclusive um mundo depois da morte. Isso é muito legal, que é o clã das estrelas. Então, são livros maravilhosos. Ela começou o canal assim, pelos livros. Então, ela faz as animações com os gatos, guerreiros e outros, e também sobre comentários de desenhos animados, porque a minha filha, assim como eu, ama desenho animado e a gente sempre assistiu desenhos antigos. Então, ela não conheceu os grandes desenhos animados através de reboot, como a maioria das crianças hoje. Ela conheceu através do que eu podia mostrar para ela, que eram os desenhos
dinossáuricos mesmo, tá? Então nós tínhamos Scooby-Doo, as fábulas da Disney, ela assistiu tudo raiz, entende? E hoje ela é uma animadora, então é isso, tá? Uma animadora não, uma criadora de conteúdo sobre animação e desenhos animados. E hoje não vamos ficar sedentas de coisa nenhuma, já tava com o café pronto, tá? Acordei às 5h29. Aruga tá do Nailo Reino, Mele Raulam, Chacol Riad, Bisvaró. Tomar o cafezinho. Tô quase me superando, mas bom mesmo não tá ainda. Pronto, sem mais delongas, 5 minutos eu levei para essa falação, então não se incomode. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha, aproveita e faz a mesma coisa aqui no canal da Angel. Vamos começar lendo, já vai ficar interessante. Casamento e divórcio, capítulo 19 do Talmud Essencial. A série de problemas pertinentes à lei matrimonial judaica pode ser dividida no que tange as fontes, tá? No que tange as fontes, em duas categorias: as várias leis de incesto e de proibição de relações sexuais. Veja que à primeira vista, casamento, o casamento, ele como é nós aqui vamos fazer lá o casamento civil, o casamento religioso. Não. Essas eram as duas maiores preocupações, né, no que tange as fontes, sobre as várias leis de incesto e proibição de relações sexuais. Nós temos sempre que compreender que nós temos que voltar no tempo, quando nós estamos falando de fatos históricos, de necessidades das comunidades, da sociedade em si, as necessidades que a sociedade tem e vai criando ao longo do tempo por nós vivermos numa coletividade, né? Onde tem indivíduos, vai ter que ter as regras, vai ter que ter, infelizmente é assim, mas é assim, né? E as leis regulares de casamento e divórcio. Então, duas fontes, as várias leis de incesto e de proibição de relações sexuais e as leis regulares de casamento e divórcio. Enquanto a Torá entra em grandes minúcias, enquanto a Torá entra em grandes minúcias sobre o primeiro assunto, qual é o primeiro assunto? As várias leis de incesto e de proibição de relações sexuais. Desde o mandamento não cometerás adultério, até a lista de rigorosos interditos no livro de Vaikra, Levítico, e os acréscimos em Devarim, Deuteronômio. Eu ainda estou falando os nomes com a tradução, mas vamos lembrando sempre, Levítico, Vaikra, Deuteronômio, Devarim. Então, vírgula aqui, né? Quase nunca se refere à conduta marital permissível. Então, quando nós falamos de Torá, existe uma pequena diferença no que tange a Bíblia hebraica, porque na Torá nós estamos nos referindo aos 5 livros. Nós não estamos falando dos escritos, nós não estamos falando dos profetas. Então, aqui na Torá, a grande preocupação que a gente compreende e pode ver mesmo na leitura, não precisa nem ter grande conhecimento, é que se dedica ao incesto, né, ao adultério e tal. Até a lista de rigorosos interditos. Das muitas injunções relativas à violação da lei matrimonial, inferimos que tal legislação de fato existiu, mas sua essência é mais implícita do que elaborada na própria Torá. Eles tiveram que fazer um malabarismo aqui para poder colocar isso na vida. Por quê? Porque desde o começo aqui do nosso estudo do conhecimento do Talmud, nós percebemos e comentamos que o direito é dinâmico. O direito é dinâmico. Eu vou dar um adendo aqui que é o seguinte. Quando nós falamos de moral e ética dentro do direito, esse direito é em qualquer lugar, tá? Mas aqui, dentro do direito, juridicamente falando, e o que eles tiveram que instituir aqui para que ficasse em ordem, para que se pudesse
né, nós estamos falando de famílias, né? O casamento, ele é o começo de uma família. Então, quando tange a ética e moral e os tempos mudam, né? Porque o direito é dinâmico, novas obrigações começam a surgir, porque novas necessidades começam a surgir, porque novas coisas são inventadas, porque somos dinâmicos. Em se tratando de moral e ética, nós estamos falando de uma coisa subjetiva, não é mesmo? Então, nós estamos falando de uma coisa subjetiva. Mas o que nós também precisamos compreender? Desde o começo da história, pelo menos escrita, do que nós estamos vendo aqui, né? Desde a Torá, 3.000 e alguns anos atrás, as pessoas evoluíram, os relacionamentos evoluíram. Então, isso teve que ter muito carinho, discernimento e determinação. Tinha que ser efetivo para que servisse para todos, quando nós estamos falando de matrimônio. Porque aqui não envolve só amor e paixão. Aqui envolve propriedade, aqui envolve a parte financeira e aqui envolve também os pecados, né? As proibições. O que não se pode fazer, como incesto. Hoje nós não precisamos falar hoje que não pode ter incesto. Pelo amor de Deus, se nós não soubermos disso, então nós somos uma tropa de ogro, né? Outra coisa é assim, moral e ética, eu quero também dar um adendo. A maioria dos filósofos, os ocidentais mesmo, a maioria dos filósofos dizem que a moral é objetiva, é aquilo que vai mudando com o decorrer do tempo. E a ética é subjetiva, é aquilo que é a pessoa ética de essência. Essa é a maioria do pensamento. A minoria pensa o contrário. Então eu quero que fique claro aqui, embora seja difícil, porque realmente a minoria pensa assim, eu penso como a minoria. Tá? Sharon pensa como a minoria. Eu penso que a moral é que é totalmente subjetiva, está dentro de nós. Ou você tem moral ou não, mas você pode trabalhar ela. E ética é essa moral colocada na prática. Então, eu não estou falando absurdo, mas realmente é a minoria dos filósofos que pensam assim. Penso que ou você tem uma moral reta, de conduta é reta, tá? Ou não tem. E quando você fala de ética, é esta moral que você tem colocada na prática. Então, a ética seria a prática da moral. Sempre lembrem disso, é a minoria que pensa assim. Então, provavelmente vocês vão achar 90% dizendo o contrário, mas assim é como eu penso. Vamos lá. A grande estrutura de Alahá sobre matrimônio e divórcio baseava-se na tradição de muitas gerações e nas conclusões tiradas da combinação dessas sugestões com as alusões à Torá e sua comparação em outras áreas da Alahá. Da Mishnah e do Talmud emerge uma rede muito pormenorizada e complicada, mas consistente, de lei matrimonial. Existem duas facetas do casamento no judaísmo, tá? Que tem 2 pontos. A relação entre um homem e uma mulher e a atitude dos outros para com eles. No concernente ao casal, o ato de matrimônio carece quase totalmente de santidade e é essencialmente um acordo mútuo de 2 pessoas para viverem juntas como uma família e se comprometerem a respeitar as obrigações de um contrato de casamento. Pense que muito antigamente, as pessoas tinham que acordar e falar isso oralmente, como as próprias leis foram passadas oralmente, sabe? Bem no comecinho. O Talmud tinha essa obrigação, esse objetivo de colocar isso em ordem, né? Por não ser o ato um sacramento, e aqui nós vamos ter que compreender bem, por não ser o ato um sacramento,
não há necessidade de sanção sacerdotal ou rabínica. Então, como assim o casamento não é um sacramento? Nós estamos falando de judaísmo. E aqui você que é simpatizante, que está conhecendo agora algumas coisas da tradição, o quanto eu puder trazer aos pouquinhos, o quanto eu puder compreender e aprender com os livros, com os rabinos, com os estudos, nós temos que entender que algumas coisas ainda são confusas. Aqui no canal nós falamos apenas de judaísmo. Então, né, no caso religioso, então é necessário ter sempre, a minha tá lá, uma Bíblia. E esse nome é incomodativo porque nós estamos viciados a achar que a Bíblia é aquela Bíblia. Nós estamos falando sempre da Bíblia hebraica, tá? Bíblia hebraica. Entendimento, conhecimento da lei de uma religião chamada judaísmo. Parece confuso, mas não é, vocês vão entender. Então, por não ser o ato de sacramento, não há necessidade da sanção sacerdotal ou rabínica. Aí você conhece um monte de pessoas lá que casaram e que fizeram um casamento judaico, ou Bnei Noach, que quis que fosse celebrado por um rabino. E você vai me dizer assim, não, você está errada, porque é o rabino que faz o casamento. Nós vamos entender, porque aqui nós estamos falando do comecinho, tá? Do comecinho da Mishnah do Talmud, tá? Então, vou ler essa frase de novo. A lei talmúdica, não, essa frase de novo não precisa. A lei talmúdica estabelece que quando um homem e uma mulher decidem se casar, o homem só precisa dizer à mulher na presença de duas testemunhas. Agora aqui está entre parênteses, que estabelecem a legalidade da ocasião, não pelo testemunho, mas como parte da essência da cerimônia, que agora se tornou sua esposa mediante uma das formas aceitas de matrimônio. Entrega simbólica de dinheiro, olha só, garantia escrita ou relação sexual. Quando o ato se realiza com a presença de ambas as partes, olha só, houve um casamento, meio óbvio, né? Há duas fases no procedimento legal. Na primeira fase ocorre a promessa ou noivado, que é o erucin, tá? Que tem toda a validez do matrimônio, mas não concede direitos. Então você vê às vezes, isso até hoje, tá, gente? Os judeus, um judeu, uma judia, se conhecem, não se tocam, ficam às vezes um ano, às vezes meses, mas hoje as coisas estão mais rápidas, mas um ano se conhecendo, saindo, conversando, jantando, né? Hoje é mais moderno, indo nos lugares, vai num cinema, de repente, alguma coisa assim, sem se tocarem. Eles vão se conhecer primeiro. Quando eles ficam noivos, é como se eles estivessem casados, tá? No sentido respeitoso e no sentido das pessoas com relação a eles. E eles com relação às pessoas e ele com relação um com o outro. É como um casamento, mas aqui ainda não há os direitos, tá? Subsequentemente, então depois do noivado, na presença de 10 adultos do sexo masculino, o homem traz a mulher a seu lar para esse fim, tá? Que se chama rupa. Para esse... Nossa, pulei aqui totalmente errado. No seu lar, para esse fim, a rupa, que rupa uma tenda, é como se fosse uma tenda, e aqui eu viajei. A rupa é armada como um lar simbólico para possibilitar que a cerimônia se realize em qualquer lugar. Se vocês nunca viram, me desculpe os erros aqui, tá? Se vocês nunca viram um casamento judaico, uma celebração, essa parte da celebração vale muito a pena. Eu acredito que tenha na internet. Eu já vi uns 3 casamentos, mas eram de pessoas específicas. Então eu não sei se você acha assim, se fica rolando isso na internet. Mas que tinha de 3 pessoas conhecidas, né? Então, você está, aqui no caso,
você não contratou lá os comes e bebes, né? Aquelas pessoas que fazem os eventos e tal. A rupá é levantada ali como se fosse uma tenda, é armada assim, sabe, com lençóis. Eu não sei explicar exatamente como. Onde você pode celebrar isso? Em qualquer lugar onde você estiver, tá? A rupá é isso. Não o que eu estava falando. Tá? Que pode ser armada em qualquer lugar. Ela torna-se então sua esposa. Mas onde é que está o rabino? Calma. Quando os procedimentos transcorrem na forma aceita, tá? Recitam-se certas bênçãos durante as cerimônias de noivado e casamento, mas basicamente é um ato de natureza legal civil. É tipo que a gente fala aqui no sul, tipo fio de bigode. Fio de bigode, a garantia sou eu. O hábito judaico de convidar um rabino para celebrar a cerimônia de casamento data do fim da Idade Média. Entenderam? Então, se você quer que o rabino celebre o seu casamento e tudo mais, o seu matrimônio, fique tranquilo, fique tranquila. Hoje é assim, tá? Então, novamente, o hábito judaico de convidar um rabino para celebrar a cerimônia de casamento data do fim da Idade Média. E é, em parte, prestem atenção, e é, em parte, uma imitação de cerimônia cristã, sem significação religiosa. Então, aqui a palavra imitação de cerimônia cristã, você que é um Benenor está pensando, ai não, mas como assim? Então eles imitaram. Nós estamos falando de um livro sério, de um rabino sério, sobre o que está lá no Talmud, o que teve que ser adaptado. Então, sim, isso é verdade, mas isso não diminui a sua fé, não é mesmo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Os cristãos inventaram isso desde o começo, e então a palavra imitação aqui é o que nos incomoda. Sem significação religiosa. Portanto, embora exista condenação moral e até certo ponto alárrica, tá, da lei, de relações sexuais fora do matrimônio, isso não tem consequência para os filhos nascidos desse relacionamento, cujo estatuto legal não depende do fato de os pais serem ou não casados. Olha que importante isso. Portanto, vou ler de novo. Embora exista condenação moral, tá? Condenação moral, por isso que eu digo, ela é subjetiva, tá? E até certo ponto alárrica da lei, aí é prática, de relações sexuais fora do matrimônio, tá? Isso não tem consequências para os filhos nascidos desse relacionamento, cujo estatuto legal não depende do fato de os pais serem ou não casados. O nosso direito é muito conhecido, muito parecido com tudo isso, né? O direito de família, direito aqui no Brasil. O seu filho é seu filho. Não interessa se seus pais tiveram um relacionamento fora ou dentro. É seu filho. E outra coisa que pode acontecer e acontece. O casal, por exemplo, é um casal cristão, é um casal... Eu estou falando cristão porque é a mais próxima que a gente pode dar de exemplo. Ou é de qualquer outra religião, enfim, não é judeu. Fazem a conversão, mas eles já são casados, ou melhor, eles já vivem juntos e têm filhos. Eles podem ou não podem fazer o ritual, a cerimônia de matrimônio? Podem. Eles podem e eles devem, tá? Eles se convertem ao judaísmo e fazem um casamento judaico. E eu já vi um casamento assim. A filha do casal tinha já uns 10, 11 anos e foi um casamento muito lindo. E a beleza aqui não é no glamour das coisas, a beleza é realmente na ritualística, que é muito linda e significativa, muito diferente da Igreja Católica, muito diferente nesse sentido de importância. Na medida em que o relacionamento entre pai e mãe não viole proibições de incesto,
O filho nascido fora do casamento tem o mesmo status legal de qualquer outra criança, tá? Os outros aspectos do casamento dizem respeito ao relacionamento do casal com outras pessoas, tá? Aqui não é o que eu vou falar agora não tem a ver com o relacionamento do casal com outras pessoas, mas eu lembrei que no judaísmo, quando a mulher ela cobre o cabelo, e aqui é extremamente esotérico, cabalístico, profundo e, e eficaz na proteção mesmo, né, do seu teto, do seu lar. Quando ela cobre, é uma mitzvah dentro do judaísmo que não tem volta. Você não cobre o cabelo sendo uma judia casada, só as casadas cobrem o cabelo, e depois você resolve descobrir. Não é o kissui, que é o lenço, que cobre a cabeça, um pouco maior do que um lenço. Ele é uma mitzvah, ele não é um adereço, um enfeite, onde você põe e tira quando quer. Você casou, você não é obrigada a colocar. Nós não estamos falando de muçulmanos aqui. Você não é obrigada, mas se você cobrir a cabeça, você não a descobre mais. E se você se divorciar, você continua com a cabeça coberta. Acho isso muito interessante. Lembrei disso por conta de falar o casal com outras, relacionamento com outras pessoas. Eu me lembrei disso. A partir do momento em que se estabeleça o relacionamento matrimonial, as relações sexuais com parentes próximos do outro cônjuge são consideradas incesto. Então vamos entender aqui. As relações sexuais com parentes próximos do outro cônjuge, tá? São consideradas incesto. Então você não pode ter relações sexuais com o sobrinho do seu marido, que não tenha nada a ver com você. Não pode, tá? Parece meio óbvio, né? Mas nós vamos indo aos poucos, porque nós não estamos falando de alguma coisa que nasceu monogâmica. É monogâmica que fala, né? Não foi assim. Nós sabemos que Abraão teve mulheres, nós sabemos de Jacob. Por isso a Torá não traz a monogamia explícita, né? Pelo contrário, ela demonstra aceitar e ser normal a poligamia, embora sempre tivesse um motivo. A motivação maior era quando a mulher era estéril, né? Então isso na história bíblica da Torá. Vamos ver se eu me perdi aqui. Os filhos de qualquer tipo de incesto, sejam os pais casados ou não um com o outro, são ditos bastardos. Você veja, isso é até hoje, e bastardo, assim, é até uma afronta, né? Porque a criança, o filho, não tem culpa. Embora, de certo modo, o bastardo seja considerado filho do pai natural, no que concernente a laços de sangue, ou do ponto de vista financeiro. Isso é assim também no nosso direito. Uma vez que também é herdeiro. É-lhe proibido casar-se no seio da comunidade judaica no sentido limitado da palavra. Isso sim, essa proibição tem. Agora nós vamos falar do contrato matrimonial. Olha aqui, eu mostro para vocês tudo, que eu leio, eu não invento nada. Às vezes eu invento porque eu não inventei, eu não aprendi. A pessoa não aprende direito, quer ensinar para os outros, quer que os outros conheçam o que você conheceu. Se eu não aprendi direito, eu vou ensinar errado. Então, às vezes, eu ensino errado. Até agora não aconteceu isso aqui ainda, tá? Eu não falei nada de errado. Por isso que eu tenho norte nos livros, né? Contrato matrimonial. E aqui é muito interessante. Vamos em meia hora. Dado que o casamento é um acordo mútuo, então aquelas pessoas que acham que não sei, você foi prometido não sei para quem é obrigado a casar. Isso é folclore, tá? Isso é folclore. Mesmo em tempos lá atrás, da antiguidade, mesmo que você fosse, eu prometi você, nós estamos falando de judaísmo, não do Oriente lá.
do Oriente, Super Oriente, nós falamos aqui do Oriente Médio. Quando é prometido, eu quero que minha filha case com seu filho e tal, entre judeus, tá? Eles casam entre judeus. Para nós, Bnei Noach, isso não é uma coisa que nós precisemos saber, mas é sempre a cunho de conhecimento, de curiosidade, e para também nós sabermos até onde nós vamos dentro disso, onde nós estamos inseridos nisso. Então, o pai não chega para a menina e diz assim, você está obrigada a casar com fulano. Não é assim, tá? Eu quero te apresentar este moço e faço muito gosto que vocês se casem. Você gostaria de casar com ele? Não, eu não quero saber dele, eu gosto de outro. Beleza, entendeu? Beleza. Então, dado que o casamento é um acordo mútuo entre duas pessoas, atribuía-se grande significação ao contrato matrimonial, ainda atribui-se. Conhecido no Talmud como Ketubá. A simples ideia de um contrato escrito entre marido e esposa é muito antiga, sendo mencionada no Código de Hammurabi, muito tempo antes de a Torá ter sido escrita. Aí você não conhece a Torá, ou não conhece o Código de Hammurabi, ou não sei o que, escuta eu dizendo isso. Já escutou ali o rabino falando que a cerimônia lá era uma imitação cristã. Depois escutou que o rabino é uma coisa que veio da Idade Média para celebrar o casamento. Agora você escuta que o Código de Hammurabi é mais antigo do que a Torá. Pronto, você já está me odiando. Então nós vamos explicar. O Código de Hammurabi, Hammurabi é o nome do rei, acho que vai estar escrito aqui, era da Mesopotâmia. Vamos lembrar que se você tem o dedinho nervoso e der um Google, você vai achar várias coisas. Eu já procurei sobre as partes do antebraço, qual era o osso maior, eu encontrei 3 informações. Uma dizia que era o rádio, outra dizia que era o húmero, outra dizia que eles eram iguais. E aí? Então, informação não é conhecimento, mas uma informação pode se transformar num conhecimento. Você vai lá e tem um bombardeio de informações. O conhecimento, seja o conhecimento como a informação, são 2 serviços, são 2 trabalhos do intelecto. Porque você vai ver a informação, você vai absorver a informação e aí você vai atrás de pesquisar para ter conhecimento sobre aquela informação que você viu. Então, o Google é um lugar que pode ser bom, mas pode ser hostil, que pode ser benéfico, pode te ensinar e pode te emburrecer. Ou pior do que isso, te ensinar errado. Como o meu conhecimento do Código de Hammurabi veio da faculdade de Direito. Então, quem fez Direito, ou quem é advogado, sei lá, mas quem foi para a academia de Direito, viu lá no comecinho, Introdução ao Estudo do Direito, Código de Hammurabi. Se utilizava das leis de talhão, onde que se você roubava, te cortavam a mão, onde que se você... cada crime era penalizado em conformidade com o que você tinha feito. Matou, morre, roubou, é roubar, corta a mão, essas coisas assim. Esse código, se você buscar informações aleatórias, como eu disse, der no Google, você vai ver lugares dizendo que tem 500 anos antes da Bíblia, que tem 200 anos antes da Bíblia. Então nós vamos estar falando de 1700, 1800 anos antes da Era Comum. E você fica pensando, mas então e agora é a minha fé, e Deus, e Hashem, e a Torá não é de Hashem? Oi, nós estamos falando daquilo que foi codificado por homens. Código de Hammurabi, o código de leis feita por homens. Talmud é um códigos, tratados de leis feitas por homens. Com relação à Torá, mas nós precisamos entender que lá da Mesopotâmia, Ur Kasdim, onde nasceu Abraão,
onde hoje onde tem Babilônia, onde tudo aquela coisa tudo junto, tá? Onde tem Iraque, onde tem pertinho Irã, todos esses lugares, aí estavam lá. Não foi Abraão que subiu no Monte Sinai, foi Moshe Rabbeinu. Então isso vem depois. Isso tira a natureza divina da Torá? Obviamente que não. Deus deu a Torá no Sinai para Moshe Rabbeinu. Todas as coisas que vieram depois dos escritos dos profetas foram escritos por pessoa? Sim. Tá? Estamos entendidos quanto a isso. Então, Código de Hammurabi, muito tempo antes da Torá ter sido escrita. Mas a forma e teor desse contrato varia de período a período e de acordo com a natureza da civilização em que era composto. Os sábios insistiam em que se fizesse esse contrato e diziam que manter uma esposa sem ketubá, tá? Sem esse contrato, ou sem especificação de condições francas, tinha algo de prostituição. E aqui, isso que são os sábios que dizem, a prostituição é altamente condenada na Torá. E aqui tem muito adendo para dar. Nós sabemos hoje em dia dos movimentos feministas contra o machismo, porque o machismo é uma grande porcaria. Mas o machismo é uma grande porcaria, tanto quanto o feminismo é outra grande porcaria. Porque nós somos o côncavo, né? Ó, como é que faz? O côncavo e o convexo. Nós nos encaixamos. Então aqui nós não vamos entrar em assunto de homossexualidade ou não, que também é uma proibição da Torá. Não vamos entrar nesse assunto. Nós estamos pensando no fato homem e mulher, e nessa febre que se tornou o feminismo, e nesse desconhecimento que a maioria das pessoas tem, sobre os relacionamentos dentro de uma esfera judaica. Achando que a mulher não faz nada, a mulher não tem direito a não sei o quê, a mulher não sei o quê, a mulher. Quando nós estamos falando aqui da poligamia, é meio complicado mesmo, porque eu não sou a favor, né? Eu sou muito contra, mas isso nem existe mais, não dentro desse povo. Mas quando diz respeito à mulher não tem direito disso, não tem direito àquilo, hello, vocês não leram nada, não conheceram a Bíblia, então eu quero que vocês comprem a Torá, o comentário do Urash, e a Bíblia também, para compreender. Você veja bem, então sem a ketubá, é como se fosse algo de prostituição. Ela tinha que ter a ketubá. E aqui nós vamos entender por que eu disse que na verdade não é ruim, é bom. A mulher tem um monte de direito, não um monte de dever. Tem dever, mas tem mais direito. A essência da ketubá é a enumeração das condições que o marido garante preencher ante a esposa e das garantias financeiras e outras. Contém certas condições obrigatórias mínimas, então aquele básico, né? E assim, até quando não se tinha à mão a cópia da ketubá, ou quando se proibiu aos judeus redigirem ketubot. Redigirem ketubot é o plural de ketubá. Observavam-se condições padronizadas, mas permite-se ajuntar ou modificar certos pormenores, por acordo especial entre marido e mulher. Quem é mulher aí? Quem é homem aí? Não, você é mulher. Você é uma mulher negociante, faz negócios assim, grandes coisas. Você tem a mesma segurança, você tem a mesma facilidade de negociar num bar à noite, tomando um cigarro, tomando um uísque, negociando com homens? Você tem segurança, naturalidade e nenhum tipo de preconceito? Você pode chegar num lugar assim, toda maquiada, toda linda, e uma baita de uma negociante? Você tem acesso a esses lugares sem correr o risco de estupro, sem correr o risco de ser taxada como uma prostituta, sem correr o risco de nem fazer os negócios? Você tem essa segurança?
Hum? E você, homem, você chega num lugar com toda a segurança, porque você é um negociante, num bar, você já conversou com a pessoa pelo telefone, vamos nos encontrar no bar tal, no restaurante tal, para negociarmos tais coisas. Você pode estar lá, fumando seu cigarrão, tomando seu uísque, e não ser taxado de absolutamente nada, fechar o negócio e ainda ser taxado, sim, mas é do bam, aquele que vai lá e negocia e faz as coisas. Perceberam que ser mulher não é exatamente ser igual a homem? Nós teríamos que arrancar o cérebro dos homens, refazer o cérebro dos homens, enfiar dentro da cabeça de novo, para tirar todas essas coisas que tem em volta deles, porque eles prostituem, eles ajudam a prostituir a ideia da mulher, e nós teríamos que dar uma calibrada nos hormônios masculinos para que eles não tivessem desejos enquanto nós estivéssemos negociando com eles. Então, mulheres não são iguais a homens. Então, o judaísmo aqui se preocupa, sim, em proteger a mulher, porque ela é mais frágil. Não, nós somos muito mais fortes que vocês homens. É óbvio, isso é muito óbvio, porque para aguentar os homens, as mulheres já têm que ser fortes. Só que a fragilidade não se encontra exatamente no ser, na essência do ser. A fragilidade se encontra na sociedade, a fragilidade se encontra na cultura e a fragilidade se encontra no papel de cada um no mundo. No papel de cada um no mundo. Você fica menstruada, você fica cansada, você fica hormonalmente prejudicada, vários momentos da vida. Você não, nós. Você tem problemas, você tem cólicas, você tem depressões próprias dos picos de estrogênio. Você tem essas coisas. Aí você tem a maternidade, que te faz olhar para o filho e esquecer completamente que existe um parceiro que te ajudou a fazer o filho. Isso são mulheres. Então você acha que quer ir para a rua, você acha que quer fazer as coisas, você quer ser igual a eles, mas você vai fazer tudo isso com dores, às vezes. Você vai fazer tudo isso com vontade de estar em casa, com as pernas para cima, passar um creminho no rosto, ser uma mulher. Isso não te rebaixa. Então, eu não sei por que eu falei tudo isso agora, mas assim, saibam que não nos diminui se um homem nos sustentar. Nos diminui, sim, é se um homem nos sustentar e se nós ficarmos com esse homem só porque ele nos sustenta. Isso nos diminui. Tá? O judaísmo se preocupa, sabe que dentro do casamento judaico, em primeiro lugar, não é os filhos, é a mulher é o alicerce. Um lar inteiro, um lar bem alicerçado, vamos aqui falar nas porcentagens, quase 100% ele é alicerçado se a mulher for esse pilar, não o homem, o pilar da casa é a mulher. Se o pilar da casa está sendo o homem, tem alguma coisa errada ali. Tá? Por enquanto nós estamos falando de casamento homem e mulher, tá? Porque nós estamos falando de judaísmo. Eu vou ter que dar um pause porque agora eu não sei mesmo onde é que estava. Eu me achei. Uma condição básica da Ketubá é a garantia do marido de pagar certa quantia ao divorciar-se da esposa ou deixar-lhe, no caso de ele morrer antes dela. Aqui, muito parecido, o nosso direito é todo, tanto é que eu aprendi sobre o Código de Hammurabi na Faculdade de Direito. Ele é todo baseado nesses códigos e na própria escritura sagrada. Por quê? Porque as pessoas vieram de lá. Então as sociedades foram se firmando, né? Foram sendo dinâmicas, mas a natureza humana não mudou. Veja que nós já falamos sobre isso, a natureza humana não muda. Ela é a mesma, então nós vamos adaptar ela nos novos tempos, mas a natureza é a mesma. Então, o nome disso hoje é o quê? É a pensão alimentícia. Existem muitas mudanças, né? Desde quando eu fiz, quando eu estudei direito, a pensão alimentícia era de um jeito. Hoje já tem outras coisas, né? O feminismo trouxe uma obrigação maior para a mulher, né?
Uma vez era só o homem com relação à mulher, agora é vice-versa, e essa parte eu concordo, né? Porque se você se divorcia e você tem condições e você é a mulher e o homem não tem, ele precisa se reerguer por alguns motivos, você vai pagar uma pensão alimentícia para ele, eu acho isso certo. Outra coisa é que, como por exemplo, quando ele morre antes, então aqui já tinha essa, na Ketubá já aparece no contrato todas essas coisas. Por quê? Uma vez, há muitos anos atrás, talvez tenha sido antes do Código Civil de 2002, eu não me lembro, porque eu não sou advogado, eu não atuo, então eu teria que puxar da memória, mas nós não tínhamos uma natureza de herança, e sim meeira. A mulher era meeira, né? Assim como o homem era meiro, né? Morre e ela era meeira. Hoje ela e ele, tá? Mulher e homem. Meiros e herdeiros. Só uma curiosidade aí por os advogados aí que me corrigem. O mínimo era fixado segundo injunções estabelecidas na Torá. Em tempos antigos, aqui não sei nem que tempo que é antigo, porque aqui já é antigo, né? Punha-se de parte com essa finalidade uma soma em dinheiro ou um objeto precioso de igual valor. É como se fosse um penhor, tá? E proibia-se ao marido fazer uso dele. Né? Penhorado e parado ali, tá? Simão Bencheta, esse é bem conhecido, nós vamos ler uma coisa do Rabade depois, achou que isso animava maridos a divorciar-se sem dar à matéria a devida consideração, visto que a todo tempo a Ketubá estava pronta para a eventualidade. Ele já viu um pepino aqui. Por conseguinte, emendou a regra de modo que a soma da Ketubá fosse calculada como parte dos bens do marido, tá? Eis porque qualquer homem que desejasse divorciar-se era primeiro obrigado a mobilizar essa quantia. Sim, porque senão ele não tinha essa quantia ainda, ele simplesmente se divorciava e aí a pessoa ficava a ver navios. O que ele dava tempo para reconsiderar seu propósito. Isso aqui dava tempo para quê? Para que ele resolvesse não se divorciar. Essa emenda também capacitava homens jovens que careciam de dinheiro bastante, tá? Aquele jovem que vai casar e ele é jovem, ele ainda não tem essa profissão e tal. E casarem-se sem serem obrigados a esperar muito tempo até juntarem a soma necessária. Então, tem que esperar muito mais tempo até ter a soma necessária para poder casar. Então, assim era uma maneira deles poderem casar antes de ter aquela soma necessária. A Ketubá contém diversos acordos sobre herança de propriedades em caso de morte do marido, bem como a obrigação de sustentar filhos que nasçam do casamento e dar-lhes tudo de que precisem até que alcancem a maturidade. Hoje ainda é assim, e aqui no Brasil, daí eu estou misturando um pouco, mas é para a gente ter bastante conhecimento sobre a nossa própria lei jurídica no país, como tudo vem, parece que, de lá. Então, hoje ainda é assim, mas após a maturidade, ou a maioridade, como a gente chama aqui no país, a obrigação continua, ela é discutida. Você pode parar de pagar, mas se você entrar na justiça com um bom advogado, uma boa advogada de família, ela ou ele, eu digo ela porque eu conheço uma mega advogada de família, ela vai fazer isso, ela vai obrigar, ela vai conseguir levantar uma maneira de obrigar o pai ou a mãe, sei lá, os que se divorciaram, a continuar sustentando o filho em tempo de faculdade, em tempo que ele ainda não tem não vai com as suas próprias pernas, mesmo que ele seja maior de idade. A Ketubá da atualidade, estou misturando bastante, mas vocês estão entendendo, né? Contém outras regras e acordos, alguns dos quais não precisam figurar por escrito, desde que constituem parte inseparável do matrimônio e das condições baixadas pelos sábios para os casamentos normais. Essas condições básicas são conhecidas na linguagem da Bíblia, tá? Como She'er Kesut Veoná, alimento, roupas e direitos conjugais.
Então, o que isso quer dizer? Vai ter que... Isso aqui é para mulher, tá, gente? Vejam aí, feministas, se vocês querem ser mesmo feministas ou se vocês querem se converter ao judaísmo. Alimento, roupa e direitos conjugais. E abrangem os deveres do marido para com a mulher, que é dar-lhe comida e vesti-la, e praticar com ela relação sexual em tempos ajustados. E agora eu tenho que dar um adendo, pensei que fosse curto esse vídeo, não será. Bom, comida, obrigado a alimentá-la. Vestimenta, vesti-la, obrigado a vesti-la. Eu já conheci mulheres que compravam as coisas assim, né? Coisas, os adereços, aí, as roupas, aquilo que não precisava muito, que não era muito necessário, escondiam do marido. Isso existe de monte. Ela é sustentada pelo marido, mas ela esconde do marido que está comprando. E depois ela vai dando um jeito, com carnê, sei lá com o quê, vai dizendo aos pouquinhos, amor, preciso disso, amor, preciso daquilo e tal. Aqui, ele tem essa obrigação. Então ela não vai precisar mentir para ele, até porque não deveria fazer isso, não é mesmo? Mulheres, não sejam mentirosas, tá? Com as vestimentas. Agora aqui, e praticar com ela relação sexual em tempos ajustados. Homens, se estiverem assistindo, entendam. Mulheres vão entender. Em tempos ajustados é o sonho de consumo. Ajustados pelas partes. Sabemos que hormonalmente e moralmente também, o desejo sexual é maior no homem, culturalmente e tudo mais. Eu não vejo muitos hormônios que têm a ver com isso, mas eu não quero desagradar todo mundo, vamos dizer que seja mesmo. Que seja hormonal, que seja testosterona ou grande pepino. Não é assim que funciona para a mulher. Não é dessa maneira que funciona. Isso é diferente no judaísmo. Você vai ter uma relação sexual à noite. O cortejo, não sei se é o nome, começa pela manhã. Mas ele não induz você a achar que você tem uma obrigação à noite. Nada precisa acontecer. Até isso era ajustado. E mais, tudo isso que contém num contrato, toda essa ketubá é assinada pelo homem unicamente. Pelo homem. Sonho de consumo, ajustar essas coisinhas. As minúcias das condições dependem das circunstâncias e partes envolvidas, mas há sempre certas exigências mínimas. De acordo com a regra geral, quando o homem toma uma mulher, aspas agora, ela sobe com ele e não desce com ele. Mais uma coisa, veja que nós trazemos resquícios de muitas brigas que acontecem dentro, né, das famílias ou dos casais aqui, bem ocidentais, por conta disso. Eu vou ler esse pedacinho. Novamente, ela sobe com ele e não desce com ele. O que isso significa? Isto é, se ele desposa uma mulher de classe social ou econômica inferior, está obrigado a tratá-la com conformidade com os costumes da sua própria classe. Alternativamente, se ela é de classe social mais elevada, ele não tem o direito de reduzir-lhe o padrão de vida sem seu acordo explícito. Então, ela precisa acordar explicitamente que aceita ele ser um pobretão, no caso. Olha só que coisa preconceituosa. Se ela tinha uma vida boa, se ela tinha as condições que a família dela, que o pai dela tinha, eram melhores do que a que ele está proporcionando agora. Então, ela precisa acordar com isso explicitamente. Mulheres, repensem a militância aí. No referente a outras condições de casamento, faça uma tentativa de criar certo equilíbrio entre as obrigações de ambas as partes. Agora a gente vem para a parte mais justa, né? Porque também não é só assim, né? Eba para a mulher e o homem. Não é. Senão nós vamos achar até que eles merecem ter mais que uma, né? Não merece. Por um lado, o marido tem de sustentar a esposa, prover-lhe cuidados médicos e, em caso de doença,
em caso de doença, redimi-la do cativeiro e pagar o custo de seu enterro. Nem vou explicar isso. Pelo outro lado, ele pode gozar os lucros dos bens que ela traga do lar materno. Nirse melod. Aqui, ó, eu vou continuar. Em usufruto, embora isso não lhe dê direitos de propriedade. Aqui, o direito brasileiro, se ele diversificou. Hoje nós temos vários tipos de regimes de casamento. E uma coisa que nós temos hoje que não tinha, quando lá eu estava na faculdade, é que nós podemos, dentro do casamento, modificar o regime de casamento. Isso era proibido. Então nós temos aqui, o que eles estão explicando aqui? Sabe quando fala no direito que os bens não se comunicam? Então nós vamos ter união, comunhão total de bens, nós vamos ter aquela comunhão parcial de bens, que é aquilo que é adquirido depois do casamento. Nós vamos ter a separação total de bens. Nós vamos ter hoje a união estável. Aqui no país ela tem uma abrangência maior, não é só em casais comuns de homem e mulher. Estamos um pouco à frente nessa parte de lei, o que não diz respeito ao judaísmo, tá? Os casamentos homossexuais ou a união estável no que diz respeito ao dinheiro, no que diz respeito à herança, essas coisas já existem aqui no país. Então tudo vem dessas vertentes que nós estamos lendo. Dentro do judaísmo é só homem e mulher, quero que fique muito claro isso. Existem algumas vertentes de um judaísmo que anda por aí, mas eles seja o messiânico ou aquele que aceita o casamento homossexual, ele não é reconhecido pelo judaísmo ortodoxo, tá? Mas isso não tira a nossa fé. Vamos lá novamente, pausa para ver onde que estava. Na hora que tem uma obrigação dela, eu não sabia onde estava, mas tem obrigação. Ela é obrigada a trabalhar para ajudar a sustentar a família. Se bem isso dependa da grandeza do dote que trouxe consigo. Quer dizer, se a mulher tem um dote bem grande, ela não precisa trabalhar para ajudar a família, porque ela trouxe um dote bem grande. Esses aspectos do casamento são, em grande parte, uma questão de acordo entre marido e mulher. Todo homem tem o direito de renunciar aos direitos que a lei lhe oferece, e em muitos contratos de casamento, o marido abre mão do direito de gerir os bens da esposa. Em outros casos, a mulher pode dar ao esposo licença e autorização para administrar e até vender seus bens. Aqui é um pouco diferente, aqui é mais do que uma autorização. Isso é todo um processo, tá? Quando você, por exemplo, num casamento parcial ou comunhão total, eu não sei se comunhão total, mas uma união parcial, se você vai vender e comprar, precisa da anuência do cônjuge, tá? Seja ele o homem, seja ele ela a mulher. Esse equilíbrio de deveres e direitos é incompleto. E deveríamos recordar que a lei matrimonial no Talmud se baseia na presunção de que a um homem é permitido tomar várias mulheres. Aqui nós entramos na parte polêmica, quase no fim do vídeo. Enquanto uma mulher só pode desposar um homem. A moral que sanciona a poligamia também abrange o direito de o marido divorciar-se da mulher, mas não vice-versa. Ai, ai, ai. De vez que ele sempre pode tomar outra mulher além da primeira esposa. A consideração biológica que dá sanção à poligamia também concede a iniciativa ao homem no que se refere ao matrimônio. Na Idade Média, o rabino Gershom de Moguntia, conhecido como Luz da Diáspora, proferiu um herem, que é anátema. Já ouviram a palavra anátema, né? Contra a poligamia. E, incidentalmente, também contra o divórcio sem o consentimento da esposa. Essa proibição, que foi aceita pela maioria do povo judeu, deu substância legal à situação já existente, uma vez que em tempos talmúdicos não era comum um homem tomar duas esposas. Então não era comum, porque nós estamos vendo pessoas evoluindo, né? Espiritualmente evoluindo,
E também prestando atenção que não é mais aceito isso no meio, porque todos evoluíram, porque a sociedade evoluiu. E também com relação à parte financeira, né? Porque por certo que sustentar uma mulher é bem mais fácil do que sustentar várias. E insustentável seria, hoje em dia, você conviver com... Hello, né? Entre os sábios misnaicos e talmúdicos, dos quais tanto sabemos, tem-se notícia de apenas um que teve duas esposas. Mas isso não altera o fato fundamental de que as leis de casamento e divórcio reconhecem a poligamia. Nós não vamos falar de divórcio hoje, nós vamos falar só do matrimônio. E agora eu vou dar uma olhada, tá? No material que vocês encontram facilmente na internet no rabad.org. Porque eu queria dar uma reforçada nessa parte da poligamia, que aqui ele só... O que ele diz? O Talmud diz o que tem nele. Uma coisa que eu quero lembrar aqui, peraí, que eu vou mostrar para vocês. No final desse livro, nós vamos encontrar, talvez eu já tenha mostrado, o apêndice, tá? O apêndice fala das ordens e tratados da Mishnah e do Talmud. Olha só, tá? Vou botar pertinho aqui, vamos ver se aparece bonito. Fica meio... sei lá, não tem qualidade, né, de vídeo, tá? Aqui é o seguinte, nós temos tratado, número de capítulos da Mishnah, número de folhas do Talmud babilônio, que é esse aqui que nós falamos, e o conteúdo. Então você vai ter ali no começo, ó Brahot, que são as bênçãos, tá? O número do capítulo da Mishnah, quanto número de capítulos são 9, o número de folhas, tudo explicadinho. Tudo mostrando como é que os tratados são divididos no Talmud, tá? Muito legal isso. Eu quis mostrar isso porque eu lembrei que eu não tinha mostrado, eu acho ainda isso. Tá tudo lá, inclusive sobre matrimônio e tal. Então nós vamos dar uma olhada aqui sobre a poligamia. A Torá não proíbe um homem de ter múltiplas esposas. Então, isso foi o que nós falamos lá no começo. Nós temos Abraão, nós temos Shlomo, nós temos Jacob, nós temos os patriarcas todos. O rei Davi, né? Enfim, esses são exemplos notáveis de figuras bíblicas que tinham mais de uma esposa, tá? Agora, a lei judaica. Quando nós terminamos aqui o Talmud, nós estávamos falando do Rabi Gershon, que é chamado de a luz da diáspora. Bom, a Torá não proíbe a poligamia, não proíbe, né? Então, há cerca de 1000 anos atrás, quando este rabi apareceu, Gershon, a luz da diáspora, baniu a poligamia. Ele não baniu a poligamia, tá? Porque o Talmud aqui essencial não explica isso, por isso eu achei melhor eu pesquisar aqui. Esse banimento foi aceito como lei por todos os judeus ashkenazitas. Lembra? Ashkenazi e Sefaradi. Expliquei isso inclusive no short. Os ashkenazitas são aqueles europeus, porque nós estamos falando aqui já de 1000 anos atrás, é logo atrás, tá? É perto, é próximo, tá? E os Sefaradi são os outros, tá? Não são os europeus. Então, aí são da África, são a Espanha também, tá? Sefaradi. Então, nós vamos ter ali, ashkenazitas, mas não foi reconhecido pelas comunidades sefaraditas e iemenitas, tá? Não foi. Falando na prática, a poligamia é quase inexistente hoje em dia. Evoluímos, né, gente? Pelo amor de Deus, se você ama uma, é uma só. Mesmo entre os judeus sefaraditas, que as mulheres não estão engolindo, né? Essa parte do feminismo é boa, porque não é feminismo, é uma coisa tipo normal. Hello, não vamos casar, vamos ter um monte de mulheres junto com a gente na mesma casa, dividindo um marido, por favor. Isso se deve ao fato de que a esmagadora maioria delas vive em sociedades onde a poligamia não é aceitável legalmente nem socialmente. Então, eles vieram para lugares, né, bem ocidentais e que não é aceito. Então, enfim. Porque foi proibida. Essa é interessante, tá? Isso é tudo do Rabad, ó, gente. Estou lendo. As coisinhas que eu falo é porque eu já sabia, já tinha conhecimento, mas eu sempre dou uma pesquisada para poder trazer uma coisa inteira. Bom, então aqui são muitas as razões, tá? Foi instituída para impedir as pessoas de tirarem vantagem de suas esposas.
Vai que todas elas têm dinheiro, né? Tem dote. Pretendia evitar potencial desacordo entre esposas rivais. O que eu disse, né? Vai lidar com várias. O que também poderia levar à transgressão de muitas violações bíblicas. Porque poderia levar à transgressão de muitas violações bíblicas mesmo, né? Iam se arrebentar. Já brigam hoje. A amante com não sei quem, ou alguém que você acha que olhou para o teu marido. Rabbi Gershon estava preocupado que o marido fosse incapaz de sustentar várias esposas, tá? Veja que a parte bolso sempre é importante. Quando uma pessoa fala assim para você, nos casamos, somos tão felizes, nos amamos, espera a hora do divórcio se ele acontecer. Que todo esse amor, ele fica bem estranho, ele fica bem diminuído. Porque aí você quer saber o que é meu, o que é teu. Primeiro é de todo mundo, tudo é nosso, nós somos felizes e nos amamos, ó. Quando vai se separar, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Um quer o couro do outro, principalmente se tiver alguém no meio, né? Se for se apaixonar por alguém nesse meio. Não vamos ser assim, tá, gente? Se vocês casarem, sejam muito felizes pro resto da vida. O casamento não é para terminar. Mas se forem se divorciar, sejam tenha o mesmo amor que você tinha pelo cônjuge dentro do casamento, tenha fora. Tenha o mesmo amor. Dividam as coisas de maneira sensata e justa, tá? Dando para aquele que tem menos mais e dando para aquele que tem mais menos. Isso é justiça, tá? De igual, não sei o que é. Bom, e também ele estava preocupado com isso, por ser incapaz de sustentar adequadamente suas esposas, especialmente durante os tempos difíceis de exílio, né? Eles estavam com problemas financeiros, nós vimos isso já. Há uma preocupação de que um homem poderia desposar duas mulheres em locais diferentes. Conheço uma pessoa assim. O que poderia levar a relacionamentos proibidos entre descendentes. Então, os descendentes poderiam acabar se conhecendo, se relacionando, isso é proibido. Embora tenha sido sugerido que isso foi adotado na prática e das leis cristãs para evitar ataques cristãos contra judeus que agiam de outra forma. Então, essa é uma coisa que o Rabad trouxe e eu achei importante porque assim, foi sugerido, quer dizer, dizem que um dos motivos por o Luz da Diáspora, esse rabino conhecido assim, de extinguir, de banir a poligamia, justamente para ser uma perseguição a menos que os cristãos poderiam ter contra os judeus, pelo fato deles agirem diferente. Vou ler esse parágrafo novamente para vocês compreenderem bem, porque nós não falamos mal de religião nenhuma, nós precisamos compreender, tá? Embora tenha sido sugerido, então, dizem, né, que isso foi adotado a monogamia, da prática e das leis cristãs, para evitar ataques cristãos contra judeus que agiam de outra forma. É uma maneira de assimilação aqui, de fazer igual à lei cristã para não ser atacado. Mas, moralmente falando, eu sou absurdamente contra poligamia. Em 2023 eu nem deveria dizer que sou contra, mas nós sabemos que uma parte desse mesmo povo da antiguidade, os primos dos judeus, continuam sendo polígamos, e muito mais do que isso, né? Sabemos que a vida das mulheres, que não vou dizer de quais, é bem difícil, né? São como se fossem matriz de cachorro para... Sabe aquela matriz de cachorro que o pessoal fica procriando para vender? Que é um absurdo? Elas são praticamente isso. Então elas são feitas para estar ali, servir os homens, são várias mulheres, para um só, vamos chamar de sheik, pode ser. Para procriarem, porque quanto mais filho tiver, mais gente tiver, maior é o exército. E assim se proliferam que nem formiga no doce. Esse argumento foi atacado por muitas outras autoridades alárricas, então não se sabe se esse foi um dos motivos. Sinceramente, eu acredito que não foi um dos motivos. Não foi por conta dessa perseguição. Foi por conta de evolução mesmo, e de se misturarem os povos e de compreender, evolução espiritual mesmo. Não que o espírito evolua, porque o espírito não muda, mas a evolução dos tempos, do intelecto e da própria alma, que vem cada vez melhorada. Então não dá para ser polígamo, né? Não dá, por favor.
E vocês, mulheres que têm um monte de diamante, pelo amor de Deus, vão se olhar no espelho. Não vão fazer isso aí. No pensamento judaico. No que tange ao pensamento judaico, poderia parecer que a poligamia não é e nunca foi um estado ideal. Agora a gente chegou no lugar bem que eu amo. 1 hora de vídeo. Desculpe, gente. As obras místicas estão repletas com referências a marido e mulher sendo duas metades de um todo. Interessantemente, nunca encontrei um episódio no Talmud ou Midrash que antedata o banimento de Rabbi Gershon sobre a poligamia. Quando eu digo aqui não encontrei, é porque isso aqui é um texto do rabino Naftali Silberberg. Vamos dar nome aos bois. Bom, dentro da Kabbalah, não exatamente dentro da Kabbalah, mas na própria mística judaica, nós temos condições de encontrarmos a nossa alma gêmea. O judaísmo acredita em alma gêmea. Então, como você poderia ter várias almas gêmeas? Não poderia, não é mesmo? Então, vou parar por aqui, não vou ler mais o resto e vou mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Curtam, ativem o sininho, uma ketubá. Essa é uma ketubá. Dessa não dá para ver mesmo, né? Tá bem pequenininho. Essa é uma ketubá. Com todas as obrigações do homem, da mulher, mas aqui tem obrigação do homem, onde o homem assina, só ele assina, onde eu estou assistindo uma novela, não sei agora qual é o canal, essas novelas bíblicas, enquanto ela não chegar no NT, que é, né? Sabe o que é NT, né? Novo Testamento. Quando eu falar NT, é isso que eu quero dizer. Enquanto elas não contarem a história do NT, contarem só a história bíblica da Torá, eu quero assistir todas as novelas que aparecerem. Então eu estou assistindo a Terra Prometida. E teve uma cerimônia de noivado, sabe? Onde eu fiquei prestando bem atenção, onde eles, acho que eles estão não é Jericó, é depois de Jericó. Eles estão, não sei onde eles estão. Ele coloca, né, o hebreu, coloca o anel no dedo indicador da noiva. E eu quis ver bem se eles iam fazer a coisa certa. É no indicador até a metade. Eles erraram, eles colocaram até o fim, mas é até a metade na cerimônia. E ali era noivado. Depois eles casam, tem a cerimônia. Lá não tinha rabino, né, gente? Nós estamos falando da Torá. Estamos falando do deserto, estamos falando do livro de Yehoshua, Josué. Terra Prometida é Josué, porque é ele que entrou na Terra Prometida, que lutou contra todas aquelas pessoas lá. Nós estamos numa fase da novela onde eles perderam a batalha contra Ai, agora eles vão vencer a batalha contra Ai, mais 5 reinos vão contra eles e eles vão vencer, né, os hebreus. E ele coloca certo, ele faz o ritual certo. Então as pessoas, quando vão fazer essas novelas, essas telenovelas, elas se preocupam com a vestimenta. Claro que algumas coisas não tem nada a ver. Tem umas roupas lá com costurinha bem feita, maquiagem muito perfeita. Mas algumas coisas assim, como essa ritualística que é muito bonita. Então é colocado no indicador, depois é colocado no dedo anelar, como nós, tá? E é a mulher que usa a aliança, tá? Mas é o homem que assina a ketubá. Bem bonita, né? Isso aqui é uma ketubá amarela. Na internet tem muitos modelos de ketubá, mas para dar ideia para a pessoa que vai se casar. Vou pegar a Bíblia. Eu peço desculpa para vocês que ficou longo, mas é um assunto bem interessante para nós sabermos como é. O Talmud o Talmud Essencial é um livro para nós conhecermos. Não tem muita coisa para trazer nos dias de hoje, mas acaba tendo, né? Acaba tendo. E nós vamos aprendendo. Então, eu peço que vocês agora, se não estiverem com a sua Bíblia
eu vou ler o Salmo. Os salmos estão sendo dedicados por conta da guerra na faixa de Gaza, que nesse momento, hoje é 11 de Kislev, eu acho que é 22 de novembro. Eu ando perdida com relação a isso, e isso não é legal, eu tenho que saber que dia que é. Assim como a pandemia, todo mundo ficou envolvido, perdeu o foco para todas as outras coisas. Essa guerra agora também deu uma, né? As pessoas pararem de. Isso é uma coisa do ser humano. O ser humano ele gosta. Nós gostamos, parece nossa, olha o que aconteceu e depois a gente parece que relaxa. É como uma dor. Quando uma dor é bem fraquinha, vem uma maior, tu nem lembra da fraquinha. Para até de doer, porque a grandona absorveu a menor. E nós não podemos ser assim. Nós precisamos compreender que continuam sequestrados, que continuam matando, continua tudo isso. Tudo que estava desde o começo. Então nós vamos continuar com os salmos até que isso realmente se resolva. Né? Sabemos que a história, o conflito religioso mesmo não vai ser assim para se resolver, e nem mesmo territorial, mas que eles voltem a dar uma trégua, né? Uma trégua para Israel. Sinto muito quem acha acha o contrário. Vamos então, curta, comente e compartilhe. E de curta, comente e compartilhe o canal da minha filhota também. Compartilhe, curtam e comentem. E se inscrevam no canal de todo mundo que vocês gostarem, porque hoje eu sei o quanto isso é importante. E não se desinscrevam, que dá uma dor no coração da gente quando uma pessoa se desinscreve. Hoje já me aconteceu. Salmo 11. Um bom dia, gente, para vocês, tá? Shalom. Ao mestre do canto, um salmo de Davi. No eterno eu me refugio, como me poderão dizer? Foge para a montanha, como um pássaro perseguido? Vede que os ímpios vergam seus arcos e posicionam suas setas, para das sombras dispará-las contra os íntegros. Quando destruídos são seus alicerces, o que poderia o justo fazer? O Eterno de seu sagrado templo, de seu trono celeste, perscruta e seus olhos veem. Seu mirar analisa os homens. O Eterno protege o justo, mas o malvado e o injusto ele rejeita. Sobre os perversos fará chover fogo e enxofre. Uma incandescente rajada será a sua porção. Pois justo é o Eterno, que ama a retidão, e os puros contemplarão sua face. Shalom, bom dia.